Olá, eu sou a psicóloga Marcela Santos, atuo na área clínica, também com avaliação psicológica, e estou aqui para falar com vocês sobre um assunto que tem causado preocupações para alguns pais de adolescentes. E esse assunto é a automutilação. A automutilação, ela é um comportamento que sempre existiu, no entanto, ela tem aumentado significativamente, tornando até um caso de saúde pública. E esse comportamento ele ocorre mais entre a faixa etária dos 13 aos 17 anos. Por quê? A automutilação ela tem a ver com uma dor emocional, uma dor psíquica. Por exemplo, adolescentes, muitas vezes quando enfrentam problemas de relações interpessoais, problema de bullying na escola, às vezes uma questão de autoestima. Essa fase é uma fase de fragilidade emocional, porque neste momento, nessa transição de criança para adolescente, está ocorrendo internamente alguns processos químicos no adolescente que gera essa turbulência. Por isso que a adolescência muitas vezes é conhecida como a fase de turbulência, né? Puberdade. Ou seja, é uma fase que os hormônios, né? A adolescência ela é muito conhecida como a fase dos hormônios, a fase da puberdade. Esses mesmos hormônios, eles têm uma relação com hormônios do aspecto emocional, das emoções. Por isso que alguns adolescentes desenvolvem às vezes uma irritabilidade com facilidade, essa dificuldade de autoestima, de aceitação do corpo. Ou seja, alguns adolescentes quando passam por esse processo ficam mais fragilizados e desenvolvem essa dor mais intensa, psíquica. E utilizam desse mecanismo para se aliviar. Por exemplo, cortar os pulsos, às vezes cortar a perna, cortar alguma região do corpo para sentir um alívio. Por quê? Momentaneamente gera um alívio, porque ocorre a transferência da dor emocional para uma dor física. Então, o adolescente é como se ele mudasse o foco. Ao invés de ele estar ali concentrado naquela dor emocional que ele não consegue lidar, então ele passa a se concentrar nessa dor física. Caso você esteja enfrentando esse problema ou conhece alguém que está enfrentando esse problema, o primeiro passo é o diálogo, conversar. Os pais, por exemplo, que percebem que os seus filhos estão com essa dificuldade, reserve um tempo para conversar com o seu filho. Se necessário, vá a um parque ou talvez um shopping. Reserve um tempo entre pai e filho para ter uma conversa sobre isso. Alguns pais têm uma dificuldade de falar sobre o assunto, né? Falar sobre automutilação, ele entra também, às vezes tem alguns tabus, né? Problemas emocionais, ainda assim para algumas pessoas torna-se um tabu falar sobre isso. Mas o primeiro caminho é o diálogo, é falar, dar a oportunidade para o adolescente falar o que é que está acontecendo. Porque, como falamos, trata-se de uma dor emocional, uma dor psíquica. Então, ele precisa colocar para fora essa dor, né? Colocar para fora de uma maneira adequada, porque ele está usando a automutilação para colocar essa dor para fora. Agora, não é simplesmente falar, simplesmente conversar. É muito importante que os adultos, os pais, ao enfrentarem, ao lidar com esse tipo de situação, desenvolva também o exercício da empatia. O primeiro passo é quebrar o julgamento. Em minha prática clínica, eu tenho visto que essa é a grande dificuldade dos pais, né, de conseguir não julgar. Por quê? Porque os pais têm a tendência de se comparar. Né? Tem muitas falas de pais que falam, mas Marcelo, eu fui adolescente, eu passei por dificuldades e eu não fiz isso.
Né? Tem pais que falam, mas eu trabalhei na roça, tive uma adolescente dura e mesmo assim eu não precisei me cortar. Isso é um julgamento, isso não vai ajudar. Pelo contrário, isso distancia. Né? Porque o que é o exercício da empatia? É você tentar se colocar no lugar do outro. Então imagine você com um problema que você não está conseguindo lidar, você não está conseguindo nem mesmo falar. E de repente alguém vem, você tenta falar e essa pessoa já começa a te julgar pela forma como você está lidando. Como é que você vai ficar? Você não vai querer falar mais. Né? E é isso que acontece muitas vezes na relação entre pais e filhos. É natural esse comportamento dos pais, né, de uma forma impulsiva. Claro que muitos pais agem dessa forma, não é na intenção de prejudicar, muito pelo contrário, é na intenção de gerar a força nesse filho, mas às vezes a forma como se coloca ocasiona esse distanciamento. Então o primeiro passo é você se colocar nessa comunicação de uma forma aberta para você acolher, né? E até demonstrando palavras de acolhimento, né? Ou seja, como? Dê exemplos. Dê exemplos, filho, olha, eu sei que é difícil para você, às vezes a gente passa por momentos difíceis na vida, mas eu passei por isso, e talvez se você seguir dessa forma, possa te ajudar, né? É você dar exemplos até mesmo de vivência sua, porque o adolescente ele aprende muito mais pelo modelo, pelo que ele observa, do que pelo que se fala. Então, por isso que eu sempre oriento os pais, né? Converse com os seus filhos e dê exemplos, porque isso vai facilitar essa comunicação. Ele vai entender que é possível superar aquela situação que ele está passando. É possível superar os desafios da vida. Se mesmo com esse diálogo, mesmo com essa tentativa de conversa, alguns pais tentam, mas os filhos não dão essa abertura. Então, mesmo com essa tentativa, se não der certo, né, se esse comportamento prevalece, então é necessária uma ajuda psicológica, uma ajuda profissional. Né? Então, se você que está passando por esse problema, ou se você conhece alguém que está passando por esse problema e você não consegue lidar com isso, procure um especialista, procure um psicólogo, psiquiatra, se necessário, para ajudar nesse processo. Por quê? Em alguns casos, esse comportamento ele está atrelado a algum transtorno emocional, como transtorno de ansiedade, transtorno de depressão. E nesses casos, é necessária uma ajuda profissional. Bem, para finalizar, eu gostaria de compartilhar com vocês uma metáfora referente à ostra. Ou seja, a ostra, quando ela vai se alimentar, ela se abre e ao tempo que ela está recebendo o alimento, muitas vezes ocorre de entrar grãos de areia. E quando ela fecha, esse grão de areia vai gerando desconforto nela. E com esse desconforto, ela vai produzindo líquidos que vai formando a pérola. Trazendo para uma aplicação pessoal, nós entendemos que a vida, ela sempre tem as situações que nos geram desconfortos. Nós sempre, um momento ou outro, iremos passar por dificuldades. Quem sabe você que está assistindo esse vídeo esteja passando por um momento emocional difícil, uma dor emocional com o qual você não está conseguindo lidar com isso. Ou talvez você conhece alguém que esteja também nessa situação. E talvez utilizando do mecanismo da automutilação para aliviar. Mas o que eu te oriento é você usar desse processo para também gerar uma pérola em sua vida. Então, se abra, converse com alguém, busque alguém de confiança com quem você possa compartilhar. E se necessário também, busque uma ajuda profissional. A vida tem os desafios, existem os momentos difíceis,
mas também sempre há uma possibilidade de superação.